Na opinião do deputado federal Nelson Marquezili, do PTB de São Paulo, quem não tem dinheiro não tem que fazer universidade. Pasmem. Isso foi dito aqui pelo próprio deputado, portanto ninguém está inventando nada que ele tenha falado. E a questão é a seguinte: o deputado federal Nelson Marquezili, do PTB de São Paulo, que inclusive deve ter sido eleito também com voto de alguns universitários ou candidatos universitários, afirmou nesta segunda-feira, pouco antes da votação da PEC 241, aquela PEC que congela os gastos públicos, na verdade o que eles chamam de gastos, é que a gente chama de investimento na população, congela pelos próximos 20 anos, que quem não tem dinheiro não faz universidade. A medida, a PEC 241, limitará os gastos do governo em um período de 20 anos. A declaração que foi feita durante uma entrevista nos corredores do Congresso vem gerando revolta no Facebook. É o seguinte: o cara estava lá no corredor lá do Congresso e ele estava filmando e perguntando por que o deputado iria apoiar então a PEC 241, já que é uma PEC que é prejudicial à educação no Brasil, entre outras coisas. Então, durante a entrevista, o rapaz fez uma pressão e daí o deputado lá pelas tantas, ele disse que quem não tem dinheiro não precisa fazer universidade. Essa notícia é confirmada aqui também por outros sites, por exemplo, o Brasil 247, aqui publicada no dia 11 de outubro de 2016, assim como a outra também do dia 11 de outubro de 2016, e também outro site aqui é Gazeta do Povo, 11 de outubro de 2016. Quem não tem dinheiro não faz universidade, defende o deputado. E aqui está o vídeo de 2 minutos e 43. Eu vou colocar aqui rapidamente para vocês, que é pequeno. Porque as condições fazem que o país se encontra, que o PP deixou o país, se você não tiver uma PEC para recolher os investimentos. Tem uma parte aqui, deixa eu ver, tem gente que pegou esse vídeo e deixou somente a parte que ele fala. Mas o argumento é o seguinte, deixa eu ver. E qual que é a condição por que porque as condições fazem. Tá a mesma coisa. Depois você vai ver o vídeo e ele está falando lá no trecho do vídeo que quem não tem dinheiro não faz universidade. E daí é o seguinte, esse pensamento era comum no Brasil, né? No tempo do Fernando Henrique Cardoso, era uma coisa que realmente era assim: quem não tinha dinheiro não fazia universidade, não havia programas sociais que garantisse que o pobre ou quem tem menos recurso tivesse a possibilidade de fazer uma universidade. Existiam as universidades federais também naquele tempo, só que para entrar na universidade, no tempo do Fernando Henrique, tinha que fazer o vestibular, não tinha Enem. Então, para fazer vestibular, você tinha que estar muito bem preparado. E as universidades públicas eram um sinal interessante, que só entrava em universidade pública quem tivesse até mais dinheiro. Porque você não somente precisaria pagar uma escola privada de educação de qualidade, né? A educação pública estava sucateada, e daí você tinha que pagar isso um bom período para chegar no vestibular com mais chance de entrar. Aí você entrava, aí sim que seguia as situações. Só que só quem conseguia entrar era quem pagava colégio particular, que era bem caro, e no Brasil hoje isso não mudou muito, continua sendo bem caro. Entenda o que é a PEC 241 aqui nesse vídeo, que eu já fiz ontem. É uma PEC realmente bem malvada, sobre o argumento de que é preciso controlar os gastos, assim como o próprio deputado está falando aqui. O governo está gastando demais, o PT fez não sei o que, o PT aumentou os gastos. É correto, o PT aumentou os gastos, como a gente já mostrou no outro vídeo. Mas o PT também fez o Brasil arrecadar como nunca. Então, assim, se você tem um emprego, você de repente é promovido, começa a ganhar melhor, então é normal que os seus gastos também aumentem. Porque você vai querer que o seu filho estude numa escola melhor, você vai querer comprar, quem sabe, uma comida que você não comprava antes. Por exemplo, vocês pensam que é exagero, mas antigamente, na década de 80 e 90, comprar iogurte era uma coisa que era mais ou menos para gente que tinha uma classe diferenciada. Não era, para pessoa comum, não era normal tomar iogurte. Só para você ter uma ideia. Hoje em dia ninguém fala mais nisso.
Mas hoje em dia é um sucesso aí que veio dos governos aí do PT. Isso não significa que eu sou petista, só significa que isso é uma constatação que a gente tem mostrado em outros vídeos. Você pode não gostar do PT, mas não pode negar que isso aconteceu de fato. No tempo desse pessoal aqui, eles também falavam que quem não tinha dinheiro não fazia universidade. Só que como eles estavam no poder, isso de fato acontecia. Aí você pensa, não, pô, tá exagerando, Oráculo, você tá exagerando pra caramba, você tá um cenário extremamente, né, ruim. Mas para onde é que a gente está caminhando, pessoal? Olha, o governo Temer suspende Programa Nacional de Combate ao Analfabetismo. Aqui está nesse vídeo aqui, a gente está falando que ele suspendeu isso. O governo Temer suspende novas vagas para o Pronatec, ProUni e para o FIES, que eram justamente os programas que garantiam que o pobre poderia fazer ensino superior. O governo Temer também fez um erro oportuno aqui no MEC, naquele ranking lá do Enem, em que colocou todo o ensino público como sendo péssimo. E a gente nota que existe uma intenção do governo de tentar privatizar a questão da educação pública no Brasil. E o governo Temer também acabou com Ciências Sem Fronteiras. Onde é que já se viu o pobre estudar no exterior? Isso é um absurdo, isso é o que eles chamam de gastos. Então, se a gente já está a caminho acelerado, isso em espaço de 1 mês e meio, tá, pessoal? Isso aqui não é coisa de durou muito tempo, não. O governo do PT demorou anos para construir esses programas, mas foram necessários 1 mês, só 1 mês e meio, para acabar de uma vez isso. E hoje, se você é pobre e pensa em estudar no exterior, está um pouco mais complicado. Se você é pobre e pensa em estudar em uma escola particular, uma universidade, está bem mais complicado do que antes. Então a gente está caminhando a passos largos para a situação que o deputado aqui, o deputado Nelson Marquezili, do PTB de São Paulo, que ele descreveu. Quem é pobre realmente não faz universidade. Quem é pobre não faz universidades em governos neoliberais. Em países como a Alemanha, em países como a Finlândia, como a Noruega, todos esses países aí, não existe isso, tá? O pessoal que não tem dinheiro, ele também faz universidade. O acesso ao ensino em países de primeiro mundo, Canadá, né, esses países aí, é bem mais facilitado. Claro, em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, quem não tem dinheiro não faz universidade. Qual a característica desses países? É justamente a questão do capitalismo. É um estilo, né? São países todos dois desenvolvidos, Estados Unidos e Inglaterra, mas se você não tem dinheiro, você não faz universidade. Já outros, como eu falei anteriormente, Alemanha, Noruega, Finlândia, quem não tem dinheiro faz universidade. Aí você que é estudante, você que é jovem, você que foi para a rua protestar contra o governo da Dilma, né, que você que ajudou aí a desbancar o governo da Dilma, seria interessante você refletir, é isso mesmo? Quem não tem dinheiro não deve fazer universidade? Você pode dizer, mas o Estado não é feito para isso. Bom, a função do Estado é justamente essa, garantir o acesso à educação a todos os seus filhos. O presidente seria meio que como um pai ali, a nação dele, todos são seus filhos. E aí você diz, olha, o filho meu que não tiver grana não vai para a universidade. Não, na verdade é o contrário, o governo teria que garantir isso. Inclusive segundo a nossa própria Constituição. A nossa Constituição prevê isso. Bom, pessoal, não temos censura, então você pode ficar à vontade aí para deixar o seu comentário. Eu acho que é preciso absorver, né? Eu vou tentar agora falar umas coisas mais positivas. Isso aqui é um cenário extremamente prejudicial à nossa juventude. O que a gente pode fazer? Olha, dependendo da sua opinião, eu acho que você deve buscar grupos e disseminar essa realidade. Isso é uma coisa que a população tem que entender, sabe? O pobre de direita que foi para a rua, ele foi iludido. Ele foi para lá e é hora do pessoal que não concorda com isso, é hora de partir para o ataque também e compartilhar os vídeos, mas não só isso, falar diretamente com as pessoas, explicar as consequências disso e digo mais, criem seus canais do YouTube, criem seus blogs,
Hoje a comunicação está ao nosso acesso, tá aí para a gente fazer uso. Então criem blogs, sabe? Integrem esses vídeos, esse que eu estou fazendo, criem outros, integrem isso nos seus blogs e disseminem informação, porque essa é a maneira que a gente tem de mudar isso. Se você acredita, eu por exemplo, acredito que quem não tem dinheiro também deve ter o acesso à universidade, sim. Eu acho que essa é a função de um Estado, garantir isso. Que quem não tem dinheiro faça a universidade também, tenha acesso, para que ele tenha a chance de mudar a vida dele. Porque até mesmo o capitalismo precisa de gente que tenha grana para comprar seus produtos. O capitalismo não funciona em países extremamente pobres, a não ser como exploração, né? Ele usa lá como exploração, mas aí você tem que ter um mercado globalizado. Ou seja, se você pensa no seu país só como mão de obra barata, então fatalmente aquela parte boa do capitalismo, a riqueza, aquele processo, ela não vai chegar nesse país. Porque aquele país lá só serve para isso. Por quê? Porque não tem mão de obra qualificada. Você quer isso para a sua cidade? Bom, eu acho que não. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem sim que investir em educação, tem que ter mão de obra qualificada, porque, olha, o que é mais interessante para o capitalismo? Num país, mão de obra barata e sem qualificação ou mão de obra qualificada? O que você acha? Com certeza é mão de obra qualificada, porque aí você produz, você consegue criar produtos com maior valor agregado. Produto com maior valor agregado dá mais grana, dá mais lucro. Por isso que países como a Alemanha ainda têm várias empresas. E tem um monte de empresa querendo ir para a Alemanha, porque primeiro, o povo tem poder de compra e a mão de obra é qualificada. Procure cidades onde não tem mão de obra qualificada e veja quais são as grandes empresas que tem lá. Não tem. As empresas que vão para lá é tudo para exploração de mão de obra barata. Entende a diferença? Então, mesmo você capitalista, eu acho que você deveria pensar melhor sobre essa frase. Quem não tem dinheiro não faz universidade. Porque o segredo para o capitalismo também dar certo é que tenha sim mão de obra qualificada, ou seja, o pobre tem que ter acesso à universidade. Tá? Com isso eu tento aqui neutralizar um pouco a notícia que é dramática, eu acho que é muito triste, e mostrar para vocês que tem sim um caminho. A gente precisa unir forças e conscientizar a população, mas pessoal, muito provavelmente nós vamos precisar ir para a rua de novo, porque a situação está uma calamidade, né? Tá uma coisa muito feia. Se continuar desse jeito, aí sim vai ficar feio. A gente tem que reagir. E eu acho a coisa boa nisso é que é o seguinte: nós estamos agora, nós jovens, vou me incluir aqui também no meio dos jovens, não vou contar minha idade, mas vou me incluir. Foi para isso que nós viemos. Nós caímos nesse país chamado Brasil, nós fizemos para isso, para garantir que esses velhos aqui, ó, esse aqui, o deputado federal Marquezilli, para que a ideologia dele fique lá para trás, junto com ele, com a velhice dele. Que nesse tempo dele aí, onde ele foi criado, o cenário que influenciou a criação dele, a moral dele, para que tudo isso fique para trás e que a gente construa um país melhor, onde quem não tem dinheiro faz universidade. Sim, deputado, a gente quer um país onde quem não tem dinheiro possa fazer universidade. E essa é a nossa briga, pessoal. Eu acho que é essa a nossa briga. A gente tem que continuar batendo na tecla, identificando os problemas, apontando soluções. Eu acho que a solução para isso é a informação, a disseminação de informação, porque 2018 está vindo aí e vamos ter eleições. E é preciso que o nosso povo esteja consciente. Se a gente deixar tudo nas mãos da grande mídia, nós estamos ferrados, pessoal. Nós estamos ferrados. Tá certo? Podemos fazer, vamos fazer. E não deixe de deixar aqui o seu comentário. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.